Olá, boa noite. Live por problemas técnicos, aguardando a doutora Kira entrar na live com a gente. Boa noite. Ei, agora sim, doutora. Agora estou te ouvindo, Ellen. Nossa, eu não sei o que aconteceu, eu testei tudo aqui pelo Face, justo na hora para dar emoção nas nossas lives, não Nós tem jeito. tivemos um problema lá, eu não estava conseguindo ouvir e também não estava E vendo as interações. eu peço A gente vai se desculpas organizar para a aí, próxima. vamos se arrumar aí os problemas técnicos. Eu queria dar Isso. boa noite, dizer que é um prazer recebê-la aqui na nossa primeira live. Doutora Kíria, que é uma parceira nossa e em todos os projetos que a gente tem. Boa noite, minha E, querida. e Saudade eu de você, pessoalmente. também nem parece que moramos próximas, assim, na mesma cidade. Mas, assim, esse é um tema, doutora, que muito nos preocupa, né? Olhamos os noticiários e a gente vê cada vez mais o número de violência apontando aí essa problemática toda do isolamento. E aí eu falei, vamos conversar com a doutora, saber como é que anda a nossa região, se os casos têm aumentado, se a procura está tendo, porque a gente tem essa preocupação também, né? As mulheres isoladas com seus agressores, como que elas vão chegar até a delegacia e buscar essa ajuda. Aí eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho da situação que a gente está vivendo aqui na nossa região esses dias. Tá bom. Primeiro, novamente é um prazer sempre. Eu e a Ellen, felizmente, estamos sempre juntas, com muita luta. Então, nesse Sim. isolamento, já mencionei aqui que estou morrendo de saudade dela, porque a gente está acostumada a ficar o tempo todo juntas, né? E estamos fisicamente separadas. É um prazer receber todos aqui. Rede de Mulheres do Cerro, obrigada também pela presença. Quando a gente vai falar sobre violência contra a mulher, a gente tem que lembrar sempre que os nossos números são sempre subestimados. Os números que a gente apresenta, sejam eles internacionais, nacionais, locais, são sempre inferiores na realidade. Isso significa vários casos de violência de todos os dias, sobre quais a gente nunca vai poder tomar providências, porque eles não vão chegar ao nosso conhecimento. A nossa tentativa, inclusive enquanto redes de mulheres, é no sentido de fazer com que as pessoas entendam a necessidade da tomada de providências. Então, antes da gente falar sobre números e comparar esses números com uma situação de normalidade, com uma situação de pandemia, a gente tem que pensar que eles sempre serão inferiores à realidade dos fatos. Mesmo sendo inferiores, os nossos números locais aqui, eles estão maiores do que na situação de normalidade. Para vocês terem uma ideia, lá na delegacia, nós costumamos receber aproximadamente um requerimento de medidas de proteção por dia. Nós recebido no mínimo 3 durante a pandemia. Isso significa que as mulheres estão tomando providências, mas também significa que, para que ocorra essa tomada de providências, infelizmente a cultura faz com que a situação tenha que chegar num modo insustentável para você procurar providências. Então, se nós temos requerimentos de medidas em número superior a uma situação de normalidade, tenham certeza que estamos tendo situação de violência doméstica também superior a um momento de normalidade. É triste, né? Assim, a mulher está próxima ao agressor e não tem como pedir, às vezes, ajuda. Doutora, e como que está o funcionamento da delegacia? Ela continua, Oh, porque a perfeito. gente recebe muitas perguntas na página, nas nossas redes sociais, como que está o funcionamento, se ela está atuando normalmente, esse tipo de Sim, pergunta. a delegacia, ela não fechou em momento nenhum. Durante 3 a 4 semanas, mais ou menos, nós funcionamos com agendamento.
Lembrando que a delegacia de plantão, que também recebe requerimento de medidas protetivas, permanece funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em momento algum mudou o seu funcionamento. A Delegacia de Mulheres, durante 3 semanas, ela passou a funcionar com agendamento, mas em momento algum fechou as portas. Na semana passada, nós tivemos uma nova portaria, então agora nós já voltamos ao nosso funcionamento normal, tá? Os procedimentos estão tendo andamento normal, o atendimento é o atendimento comum, durante o dia, né, em horário comercial, se a pessoa quer comparecer pessoalmente na Delegacia de Mulheres para requerer medidas protetivas, ela será atendida pessoalmente nesse local. Vocês também continuam fazendo o atendimento por aquele aplicativo Telegram? Sim, nós temos Telegram, WhatsApp e e-mail. Isso não significa que o atendimento pessoal cessou. E também Sim. o telefone fixo, né, que é muito usado. Apenas permite que as pessoas possam ligar anteriormente, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, olha, eu posso fazer uma denúncia desse modo, ou não, ou é melhor ligar no 190, é melhor ligar no 180. Então, inclusive, para conseguir solucionar esse tipo de dúvida, nós temos todos esses atendimentos aí que são telepresenciais. A senhora falou de ligar para o 190, né? Tirar essa dúvida. Uma outra dúvida que a gente vê muito é quando procurar a delegacia, quando ligar no 190, o 180, né? Qual a diferença desses números e quando acionar cada um deles? Olha, é importante essa pergunta porque as pessoas confundem. Isso tem a ver, inclusive, com a competência das duas polícias, né? Da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Civil, ela é uma polícia por excelência investigativa. Então, ela age após o cometimento do fato, em regra. Então, se um fato está acontecendo nesse momento, por exemplo, olha, estou escutando a minha vizinha apanhar, ou sou eu mesma que estou numa situação de risco, consegui pegar o telefone, para quem que eu ligo? Precisa de uma intervenção imediata, existe agressor que pode e deve ser preso naquele momento em flagrante, você vai ligar no 190. Ligar no 180 nesse momento não adianta, porque o 180 ele faz um filtro por local, né? O atendimento ele é federal, então o atendimento 180 é em Brasília. A gente tem uns polos descentralizados, mas não é um polo aqui na nossa região que vai tomar providências nesse momento. Então, você liga no 180 quando há possibilidade e tempo, né, de o atendente verificar qual o local onde está acontecendo o fato. E aí ele localiza a delegacia do local, ele transcreve aquela ligação e ele encaminha isso para a delegacia responsável. Então, não é um atendimento imediato. Ele não é tão rápido, né? Não é tão rápido. O atendimento do 180, assim como denúncia efetuada diretamente na Delegacia de Mulheres aqui em Diamantina, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, seja pessoalmente, é para situações que não requerem uma prisão em flagrante naquele momento. É para a situação que permite ser investigada, que permite que as pessoas sejam identificadas, localizadas, posteriormente serão intimadas para prestar declarações. A vítima vai ser convidada a comparecer na delegacia para dar sua versão dos fatos, para fazer o requerimento de medidas protetivas. Então, são para situações não emergenciais. Para situações emergenciais, que a gente diz que exige um atendimento ostensivo, a ligação deve ser feita sempre para o 190. Então, se estiver acontecendo uma situação agora e eu quiser socorrer aquela mulher, é o 190. É o 190. Até porque, vamos lembrar que as delegacias de mulheres, a não ser nas capitais, elas não possuem plantão. Então, as delegacias funcionam no horário de atendimento comercial. A delegacia Diamantina funciona de 8h30 ao meio-dia, de 14h30 às 18h30. Pode ser feito requerimento de medidas protetivas, denúncias, esclarecimentos, o que as pessoas precisarem. Mas não é para situação emergencial. Então, situação emergencial, vamos ligar no 190. A gente está falando aqui do 190 e o 180, né? Que é o número nacional. Mas eu sempre gosto de frisar
o número da delegacia também, que é o 3531-6650, né, doutora? 6650, isso. E-mail Eu, dean.diamantina@yahoo.com.br. doutora, uma outra pergunta que a gente tem, assim, normalmente a gente fala de violência contra a mulher, chega aqueles casos na mídia de descumprimento de medida protetiva e que, infelizmente, chega ao feminicídio, né? Então, a gente vê muitas mulheres falando, mulheres inclusive, né? De que adianta a medida protetiva? Porque ela tinha e acabou que, infelizmente, a mulher faleceu. Então, assim, mas o número de medidas protetivas que as DEANs, né, solicitam é muito maior do que essas medidas que a gente escuta que foram descumpridas. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, a importância da medida protetiva, né? O quanto ela salva realmente vidas, né? Eu vou falar assim, só esclarecer para Gilmar aqui. Gil, obrigada pela presença. Amanhã estaremos às 19 horas falando sobre combate à exploração. A rede de mulheres já tem um post, Gil. Você pode compartilhar, por favor, que faz essa diferenciação entre quando ligar no 190 e quando ligar no 180. A gente já tem. Agradecer também a doutora Daniela pela presença, o AB Mulher aqui com a gente. Então, vejam, Super muitas vezes parceiras as também, as pessoas... meninas. Sim. Muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que a medida protetiva ela não resolve a situação de violência. As pessoas têm essa falsa ideia porque veem algumas situações que a mulher pediu medida protetiva e que, infelizmente, essa medida não foi eficaz para a proteção dela. Ou seja, a gente vê nas mídias, inclusive nas redes sociais, né, situações em que a mulher tinha uma medida protetiva Sim. e o agressor descumpre essa medida e pratica contra ela um novo crime que, infelizmente, muitas vezes acaba com a vida dessa mulher. Isso não significa que a medida não é eficaz. Nós podemos falar aqui, eu estou falando de uma estatística apenas local, mencionei aqui que nós temos atualmente pelo menos 3 requerimentos de medidas. E aí, quando a gente vai verificar quais medidas foram descumpridas, felizmente é um contingente muito pequeno em relação às medidas que foram efetivamente cumpridas. De fato, nós não temos como garantir, não é só aqui em lugar nenhum do mundo, que aquele sujeito nunca vá descumprir a medida protetiva. Nem quando ele fica preso, porque ele não vai ficar preso indefinidamente. Em algum momento ele vai ser solto e pode vir a descumprir. Mas o contingente de medidas que é descumprido é inferior ao contingente de medidas que consegue sim colocar um fim ao ciclo de violência contra a mulher. Inclusive porque a gente precisa lembrar que a medida protetiva ela tem um objetivo específico e interessante que não acontece em outras violências, que é o objetivo de impedir a progressão, o crescimento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse tipo de violência tem a característica específica de sempre crescer, progredir. Ela começa pequena, começa com limitação de condutas, começa com violência que é psicológica, com violência que é praticada através de constrangimentos, depois de difamação, de injúria, de xingamentos, passa pela ameaça até chegar na violência física. E essa violência física, ela não se inicia com 14 disparos, 15 facadas. Ela se inicia com um tapa no rosto, um puxão de cabelo, um empurrão. Posteriormente com socos, chutes. E ela vai crescendo ao longo do tempo. Se nada a impedir, ela inevitavelmente vai crescer. Então, a medida protetiva, ela tem o objetivo de colocar um fim nesse ciclo de violência, fazendo com que vítima e agressor permaneçam necessariamente separados. De modo com que, se esse agressor se aproximar, ele vai ser preso por descumprimento de medidas. Mas se ele cumprir a medida e não se aproximar, o processo de medidas protetivas se encerra aí. E em determinado momento, essa medida pode até ser arquivada
sem sua manutenção. Ou seja, vimos que não é mais necessária, encerramos esse processo. Então, esse é o objetivo. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro para a mulher que se ela está sofrendo uma violência psicológica, ela já pode entrar com o pedido de medida protetiva. A Né? violência, como eu disse aqui, especificamente a violência doméstica e familiar contra a mulher, vamos falar de um caso específico. Quando a gente tem, por exemplo, os famosos xingamentos, né? Sim. Vagabunda, puta, você não sabe do que eu sou capaz, começa uma pequena ameaça. Esse tipo de conduta, quando ele acontece num contexto doméstico e familiar contra a mulher, ele é muito diferente de acontecer num contexto, por exemplo, de duas vizinhas, de um vizinho, uma vizinha. Por quê? Porque aquela relação afetiva ali, ela foi construída em cima de determinadas bases, e essas bases são ratificadas pela cultura machista o tempo todo, que faz com que ela não pare naquele momento, ela não vai se exaurir ali. Lembrando, inclusive, do ciclo que, mesmo a violência psicológica, ela acontece, depois eu tenho um pedido de desculpas, um suposto arrependimento, Sim. uma vitimização do agressor em que ele se coloca como vítima, porque amo demais, porque você foi que me tirou do sério. E aí, isso depois alimenta uma nova violência que vai ser mais grave. Então, como nós temos essa violência que necessariamente vai crescer, há a necessidade de que na primeira violência se tome providências. E não espere um novo ciclo, não espere um arrependimento com sustentação da nova violência. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa vive uma situação que ainda está em uma violência que não é física, que é psicológica. Isso também é violência. Isso claramente também é violência. E a violência psicológica ela é tão grande e ela serve de sustentação e base para a violência física que vem depois, que muitas vezes os agravos decorrentes de uma violência física, essa mulher consegue curar com o tempo. De uma violência psicológica é muito mais difícil de você conseguir superar. E a violência psicológica também, ela meio que caminha junto com as outras violências, né, doutora? Porque junto com a violência física vem a violência psicológica, patrimonial também vem a violência psicológica, então ela deixa marcas profundas, né? A pergunta vem, doutora, porque normalmente as mulheres acham que só podem denunciar, olha, mas ele fala isso para mim, ele age assim comigo, mas ele nunca me bateu, né? Elas às vezes não enxergam esse tipo de coisa como uma violência psicológica. Nós tivemos uma pergunta aqui que pega o gancho da violência psicológica, se pode denunciar violência psicológica de vizinhos. Se eu sei que uma vizinha minha está sofrendo violência psicológica, eu posso denunciar? Bom, se ela está sofrendo a violência psicológica por parte do companheiro ou do marido, não é um vizinho praticando violência psicológica contra outro vizinho, que aí não se enquadra na situação de violência contra a mulher. Não, Ainda que a não. Se mulher eu seja sei que vítima. ela está sofrendo por parte do companheiro. Entendi. Se eu sei que ela está sofrendo, eu não só posso, como devo denunciar. Como eu disse aqui, é uma situação que você pode denunciar via 180, pode ligar na delegacia, efetuar essa denúncia, que a gente também vai transformá-la em uma ocorrência. O denunciante pode se manter anônimo, caso queira. Eu vi aqui também uma outra pergunta importantíssima, como passou, eu não me recordo o nome, mas a pergunta foi o seguinte: como os postos de saúde podem ajudar em relação às denúncias? E o que eu tenho a dizer sobre isso é que hoje as instituições de saúde, elas não só podem, elas devem, elas têm obrigação de comunicar qualquer situação suspeita de violência contra a mulher. Nós temos uma lei, depois se alguém quiser que eu mande, inclusive na íntegra, pode me chamar no particular que eu mando, a Ellen tem A também. gente pode Nós temos uma disponibilizar lei. também aqui. É isso, vamos disponibilizar na página da rede. Nós temos uma lei do ano passado, que inclusive foi vetada pelo presidente, mas agora, felizmente, o veto já foi derrubado. Essa lei, em conjunto com outras duas leis de 2018, elas trazem a obrigação de qualquer instituição de saúde que receba uma mulher com suspeita de violência doméstica, que comunique esse fato às autoridades, inclusive autoridades policiais.
Essa comunicação ela pode ser feita até via ofício. Eu gosto de dizer isso porque eu sei que os profissionais de saúde, aqui em Diamantina eu não vou dizer, porque pela rede a gente trabalha com isso desde 2013. Não sei se a doutora Juliana está aí, se tiver, já agradeço, nossa super referência técnica. Eu vi que ela assinou para nós aí, ela passou por Foi mim. também desde 2013 com a gente, está aí. E nessa rede a gente tem encontros semestrais e nós já discutimos isso e nós já praticávamos isso antes da lei. Mas a lei que veio ano passado, ela é extremamente clara nesse sentido e ela diz da obrigatoriedade de qualquer instituição de saúde que receba mulher com suspeita de violência doméstica, que se comunique os fatos às autoridades policiais. E aí, o profissional precisa ir até a delegacia, registrar a ocorrência ou chamar a polícia militar, como eu disse aqui, até em divisão de atribuições. O agressor não está lá, o fato não aconteceu naquele momento, então não é um caso que eu precise e que eu tenha a possibilidade de prender o sujeito em flagrante. Então não precisa acionar a polícia militar naquele momento. Até porque muitas vezes eu entendo uma movimentação estranha no posto de saúde, um constrangimento para as pessoas presentes, né? E até em relação à própria vítima. Aqui nós alinhamos que isso é feito via ofício. A Delegacia de Mulheres recebe esses ofícios por e-mail. Nós recebemos ofícios referentes a supostas práticas de violência sexual e agora de violência doméstica, que são atendidas em quaisquer unidades de saúde. Então, a gente faz desse modo aqui na nossa rede. Claro que cada município vai alinhar o melhor modo, mas a comunicação vai ser obrigatória. Aliás, já é, né? Pela unidade de saúde, seja através da polícia militar, ofício, o que for. Oi, Ellen. A gente também, final do ano passado, nós lançamos lá no Teatro Santa Isabel também um protocolo que envolve os postos de saúde, né? E ele vai ser implementado primeiro aqui no município de Diamantina, e no qual realizaríamos uma capacitação que, devido à pandemia, a gente adiou essa capacitação com os profissionais dos postos de saúde, educação, CREAS. O município de Diamantina também assinou. Então, em breve, assim que tudo isso passar, a gente vai ter esse protocolo também aí, que nós vamos fazer todos os órgãos de atendimento, né? Sim, todos os órgãos vão tá se comunicando, conselho tutelar, porque a gente sabe que várias violências acontecem na presença dos filhos, então a gente tem esse cuidado também, né? A gente só adiou o uso aqui em Diamantina por conta disso, né? E pegando já o gancho, doutora, assim, de falar de projetos... Deixa eu só responder uma pergunta aqui, Ellen, muito importante. Perguntando se a lei se aplica à mulher trans. Com certeza, gente. Inclusive, pegando o gancho com a data de ontem, importantíssima, né? A gente se manifestou sobre isso nas redes sociais, falando sobre a importância de se defender a igualdade para todos esses grupos. Então, o que a gente precisa perceber aqui é que a mulher trans é mulher. A ela se aplicam todos os direitos inerentes à mulher cis, ao que as pessoas gostam de dizer biologicamente ou geneticamente mulher, tá? Mas a gente tem diversos julgados já nesse sentido. Eu volto a dizer que para mim cai naquela obviedade, né? Nem daria ser dito. Mas como é necessário dizer, e a gente infelizmente está no momento de encontrar muito obscurantismo e infelizmente pessoas lutando contra direitos já garantidos e concebidos de grupos minoritários, eu quero dizer que temos julgados para garantir isso, temos decretos. Em Minas, inclusive, nós temos decreto de 5 anos atrás. Na confecção do boletim de ocorrência, inclusive, deve constar o nome social da mulher trans, independentemente de ter feito ou não cirurgia. Então, para a gente aqui, a mulher trans é mulher. E sejam bem-vindas à luta. Sim. Nós acolhemos todas, né, doutora? Assim, Sim. Eu vi uma pergunta que falou quando a mulher não se enxerga na violência psicológica, né? Aí vai muito um trabalho nosso também, porque às vezes a mulher, o nosso, como eu falo, como rede,
né? Fazer essa mulher entender que o que ela está vivenciando é um ciclo de violência, como a doutora falou, né? Ele pode evoluir, fazer ela entender que ela precisa romper esse ciclo. Então, nesse sentido, nós estamos colocando as nossas redes à disposição também, podem nos procurar. Encaminhamos também as mulheres à delegacia, a doutora Kíria. Então, assim, nós também ajudamos nesse trabalho delas romperem esse ciclo. Eu vi uma outra pergunta aqui, doutora, a respeito do seguinte, eu acredito que está meio que ligado ao posto de saúde. E se a mulher não quer fazer a denúncia? Em relação à instituição de saúde, não há o que dizer sobre isso. A legislação é clara e ela diz que se é uma situação de suspeita de violência doméstica ou sexual contra a mulher, as autoridades devem ser comunicadas, tá? Não há, em momento algum, menção à voluntariedade da mulher nesse sentido. Então, a situação não é de o profissional de saúde só comunicar se a mulher concordar. Não. A comunicação tem que ser feita. É obrigatória agora para profissionais de saúde. A gente vai lidar com situações que dependem de solidariedade. A gente não está falando agora de nenhum servidor público. Estamos falando de vizinhos, por exemplo, aqui um caso. Olha, escuto os meus vizinhos, sei que o marido agride a esposa todos os dias, gostaria de tomar providências, mas gostaria, inclusive, de fazê-lo de modo anônimo. Aí, todos os canais que foram mencionados aqui. 180, site da Secretaria de Direitos Humanos, comparecer pessoalmente na Delegacia de Mulheres aqui, caso queira, ligar, mandar e-mail. Agora, em relação ao profissional de saúde, isso independe da vontade da vítima. Óbvio que a gente vai gerar todo um atendimento humanizado, toda uma situação de tentar convencê-la de que a tomada de providências é antes, mas o profissional de saúde, pela nova legislação, ele tem obrigação de comunicar, mesmo que a mulher não queira. Sobre a situação, que é a situação de a mulher, a Ellen mencionou, a mulher não se enxerga na situação de violência. Eu preciso dizer que em praticamente todos os casos ela não se enxerga. Porque como nós estamos falando de uma questão que é absolutamente cultural e que a sociedade ratifica essa cultura o tempo todo, tudo leva a mulher a entender que a sua é excepcional. Ela pensa, a gente vive muito bem na maior parte do tempo, mas ele me agride no sábado à noite, mas ele me agride no domingo à noite, e esse espaçamento de tempo ele vai só diminuindo. E, ao mesmo tempo, quando ela tenta tomar providências, ela é impedida, seja por familiares, seja por amigos, seja por próprias instituições que ela procura, a própria delegacia, hospital, CREAS. Então, a mulher, ela vive um conflito o tempo todo. Um conflito, inclusive, que faz com que ela se culpabilize, com que ela pense que, olha, ele perdeu a noção nesse momento e me agrediu, mas foi por algo que eu fiz. Isso a sociedade diz disso quando pergunta qual era a roupa que usava, porque ela diz que sofreu uma violência sexual, quando pergunta se ela ingeriu álcool, quando pergunta qual é o passado dela antes de saber do que é uma violência que ela sofreu. Então, tudo isso faz com que a mulher tenha dúvidas sobre se de fato ela está sofrendo uma violência ou se de fato houve apenas uma troca de ofensas e uma troca de agressões e aquilo ali vai passar. Por isso a necessidade dos grupos de apoio, por isso a necessidade das redes de atendimento, por isso a necessidade de se buscar orientação e ajuda no primeiro episódio de violência. Então, isso é muito importante mesmo, porque é a partir daí que ela começa a romper esse ciclo, né, doutora? E não deixa isso agravar e ela não se culpa também, né? É como a doutora falou, olha, ele fez isso porque eu fiz tal coisa, né? Nada justifica uma violência, né? Quando a gente comentou do protocolo, eu ia
comentar também uma notícia que eu comentei há poucos dias com a doutora Kíria. Eu vi a Daniela da OAB aqui na live, que é uma luta também que a gente tem, doutora, né? Há mais de 2 anos aí a gente estava buscando um atendimento jurídico para essa mulher vítima de violência, né? Porque a parte penal... Estamos buscando, né? Estávamos não, ainda estamos buscando. Não, eu falo estávamos pelo seguinte, porque a UENG tem um projeto hoje, que já está em fase também de implementação, que só não começou por causa da pandemia, né? Mas dentro do núcleo de assistência jurídica lá da UENG aqui em Diamantina, vai ter um núcleo também especializado para essas mulheres. Então, logo que as aulas voltem, que volte à normalidade, a gente vai conseguir caminhar. Eu falo que a gente estava lutando por causa disso, né? Agora está na fase já de implementação. Quando estiverem implementados. Digo isso não, porque há mais de 3 anos eu luto por isso, que seja, gente, o seguinte, a mulher que procura atendimento à mulher, ela precisa de um atendimento que seja multidisciplinar. O que eu quero dizer é, ela nos procura para narrar uma situação de violência, nós vamos resolver as questões criminais relacionadas àquilo, conseguir uma medida de proteção, buscar a punição do agressor, mas muitas vezes ela precisa também de medidas que em direito a gente chama de cíveis, que seria fazer um requerimento de pensão alimentícia para os filhos, que seria conseguir efetivar rapidamente a divisão de bens, porque muitas mulheres não saem de casa, que dependem economicamente do sujeito que as agride, e muitas, inclusive, já tentaram fazê-lo e desistiram, porque passaram por processos demorados, ela saiu de casa, ficou sem ter como se manter, mesmo tendo construído juntos diversos bens. Então, vejam, a Delegacia de Mulheres, em meu entendimento, ele deveria oferecer para essas mulheres um atendimento que fosse multidisciplinar. Veja, a delegacia vai lidar com as questões criminais, mas nós temos, seja parceria com a UENG, um modo de garantir que as suas questões cíveis também serão resolvidas nesse momento. Isso é um modo de tentar diminuir, inclusive, a revitimização dessa mulher, que precisa ainda hoje ficar correndo de instituição em instituição, cada hora tentando uma coisa, cada hora conseguindo recompor apenas um pouquinho da sua dignidade. Quer dizer, eu consigo puni-lo aqui, mas eu não tenho dinheiro para me manter ali, porque eu não consigo a divisão de bens, eu não consigo a separação, eu não consigo a definição em relação à guarda de filhos e a pensão alimentícia. Então, a luta, ela é para que esse atendimento passe a ser multidisciplinar e que a resposta, mesmo que judicial, seja também em âmbito multidisciplinar. A gente vai continuar lutando por isso. Acho que é, assim, uma luz a Ellen dizer que a UENG vai apoiar isso, mas como eu disse, eu estou em diálogo com a UENG já tem pelo menos 3 anos. Então, quando isso for implementado de fato, poderemos dizer que avançamos mais um passo. Avançamos mais um passo, né? E assim, vamos fazer um evento e convidar todo mundo, né? Todas as mulheres para estarem junto com a gente. Mas essa equipe ainda falta a gente conseguir avançar, né, doutora? Assim, essa equipe multidisciplinar. Nós temos uma luta também que a rede abraçou junto à delegacia, de buscarmos ter também na delegacia uma psicóloga, uma assistente social, essa equipe lá, equipe mesmo da delegacia, né? Assim, não é por dias, tal dia a psicóloga está lá, porque a gente sabe que a violência ela acontece todos os dias e a gente quer uma psicóloga e uma assistente social para estar lá junto com a senhora nesses atendimentos e toda a equipe, né, que, mais uma vez, vou falar aqui em público, é uma referência aqui no estado de Minas, o atendimento humanizado, a forma acolhedora, né, assim, a gente tem contato com várias mulheres de várias instituições, redes estaduais, e assim, é só elogio que a gente escuta falar da doutora e da equipe dela aqui. Então, eu já quero Thelma fazer... e eles estão aí na live. Larissa As meninas, a Thelma não vi, ele não vi.
Selma, eu vi. Então, assim, então de parabéns, né? Todas as mulheres que procuram a rede, que a gente consegue encaminhar. Eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, vocês podem ir porque lá vai ser um tratamento diferenciado, acolhedor, né? É uma equipe assim que é só elogios que a gente pode dizer para vocês. Doutora, Obrigada. Estamos vou apenas repetir aqui. iniciando um trabalho, Estamos esperamos que iniciando, né, ele doutora? Assim, sempre possa se ampliar, expandir e se tornar ainda mais de excelência. tem vários projetos, né, doutora, que a gente sempre Sim, o busca que não aí, falta são projetos. que Aos não poucos falta a são gente vai projetos. avançando. Vai, vai. Assim, eu acho que é importante esclarecer, assim, doutora, que no primeiro sinal de violência é procurar a delegacia, procurar constituir uma rede de apoio próximo a ela, né? Que às vezes também não é fácil, né, doutora? Assim, às vezes as pessoas que estão próximo não dão esse primeiro apoio, mas tentar procurar a própria rede, a gente faz esse trabalho também. E denunciar, né, doutora? Denunciar. O que eu acho que a gente tem que pensar enquanto sociedade é em tentar verificar e fiscalizar as nossas condutas para não revitimizar essas mulheres. Então, quando a gente diz que o trabalho é de todos e de todas e que a modificação de uma cultura impõe repensar condutas diárias, inclusive, isso, se não for feito como exercício de todos e se não passar por uma modificação e uma inserção da discussão de gênero, inclusive nas escolas, nada vai se modificar. A gente pode conseguir, como felizmente conseguimos aqui, dar um atendimento mais pessoal e humanizado para as mulheres que nos procuram, fazer com que as demandas delas sejam atendidas mais rapidamente, que a proteção seja realmente eficiente. A gente luta para isso todos os dias. Mas esse trabalho por si só, ele não diminui o número de violência contra a mulher. Isso só vai diminuir se houver uma modificação cultural. Então, quando a Ellen diz aqui que essa mulher, muitas vezes, ela não recebe o apoio das pessoas que estão próximas a ela, eu vou dizer que ela não recebe nunca. Todas as mulheres procuram, elas procurar, seja familiares, seja amigos, seja profissionais, colegas de trabalho, seja, como eu disse aqui, instituições, a própria polícia, ou o judiciário, ou defensoria, ou advocacia, o que seja, ela é sempre desestimulada. As condutas do agressor são o tempo todo ratificadas. Olha, você está dizendo de uma situação em que ele te agrediu com um tapa no rosto, mas ele é um excelente pai, mas ele arca com as despesas da casa. Vejam, ela é o tempo todo desestimulada a tomar providências. Tem aquele caso também, né? Às vezes ele bebeu demais. E faz também com que ela, tendo dado o primeiro passo e sabendo das dificuldades, né, verificando na pele as dificuldades de punição do agressor e as dificuldades várias que eu mencionei aqui, de se conseguir um divórcio que já preveja questões relativas à guarda de filhos, pensão, divisão de bens, quando ela se depara com todas essas dificuldades, aliada ao julgamento social que ela recebe o tempo todo, ela desiste. E aí isso gera um novo julgamento, porque aí as pessoas passam a dizer, veja, era mentira, porque ela desistiu. Ou veja, ela apanha, mas volta para o agressor. Aí, não só as instituições, como a sociedade passam, inclusive, a desacreditar essa mulher. Então, isso tem que gerar em todas as pessoas, ao menos, uma reflexão sobre o meu papel em tudo isso. Seja como mãe, ao educar principalmente meninos, seja enquanto professora, seja enquanto profissional de saúde que recebe situações todos os dias, que sabe que se enquadram em situações de violência doméstica e violência sexual e muitas vezes optam, agora de maneira ilegal, como eu mencionei, por não se envolver, que acontece também com escolas, que acontecem também com o serviço de assistência social, que acontece com a própria polícia.
porque é cultural, como eu disse. Sim. Então, esse Doutora, tipo de manifestação tem que gerar pelo menos uma reflexão por parte de todo mundo. Oi, Ellen. A Raquel comentou aqui a respeito da Casa da Mulher, que a Casa da Mulher teria todos esses atendimentos multidisciplinares. O Vale do Jequitinhonha, de uma forma geral, ele não possui uma casa-abrigo, ele não possui uma casa da mulher. A única política pública que a gente tem no Vale voltada para a mulher é a Delegacia da Mulher aqui em Diamantina, né? Essa é uma briga que a gente tem, briga assim, no bom sentido, vamos dizer assim, né? Essa busca desse projeto por essa casa-abrigo, essa casa da mulher aqui na região. Raquel, inclusive, teve com a gente em uma reunião. Eu e a doutora Kíria, sempre nas oportunidades nós levantamos isso, mas isso é uma política que a gente tem que transformar regional, né? Porque se Diamantina tem essa dificuldade de implementar, o que dirá os municípios menores. Então a gente busca fazer isso regionalmente, isso é uma política assim, que vai caminhar. Eu esses dias estive conversando com a Cláudia, referência do Cerna, e ela me perguntou, né, se a gente tinha centro de referência, Casa da Mulher. Eu falei, não, a gente só tem a delegacia. E ela prometeu ser mais uma nessa luta com a gente. Em verdade, quando as pessoas perguntam, o que eu e a Ellen respondemos né, em eventos que a gente participa, nós não temos nada. Essa é a resposta. E quando eu digo nada, eu quero dizer assim, existe uma política pública que começou a ser implementada após 2013, que era a ideal, inclusive com diversas referências internacionais, que é a política da Casa da Mulher Brasileira. Nós temos hoje no país apenas 4 e 2 delas não estão em funcionamento, porque inclusive todo o recurso que seria alocado para políticas de proteção à mulher foi zerado no ano passado. Então, de 4 casas no país, 2 não estão nem funcionando. Essa Casa da Mulher seria o ideal, inclusive pegando Diamantina hoje como uma referência no Vale, até para questões de saúde, para questões de outros atendimentos, seria ideal termos uma Casa da Mulher aqui, que tivesse um atendimento psicossocial. Estou vendo aqui a Elisandra, psicóloga do CREAS, né, que poderia compor a nossa equipe. Então, o que eu gostaria de dizer é, nós precisamos lutar para ter aqui uma política pública que possa acolher de modo integral essas mulheres. Como eu disse, a Casa da Mulher, ela não promove só um atendimento policial, que é o que a única política que nós temos da delegacia aqui faz. A Casa da Mulher, ela promove um atendimento que primeiro é psicológico e social, um atendimento que prima pelo acolhimento dessa mulher. Pós-acolhimento, você verifica quais são as questões criminais que precisam ser resolvidas, e aí há um encaminhamento para a delegacia, tudo funcionando no mesmo espaço físico. Posteriormente, a gente tem também um atendimento jurídico, mencionamos aqui a doutora Daniela, e essa nossa luta para que a UENG realize pelo menos esse atendimento. E, se necessário, nós teríamos também um abrigo. Nós não temos, no estado de Minas Gerais hoje, se nós precisarmos de um abrigo, nós vamos recorrer a Belo Horizonte ou Montes Claros, sendo que Belo Horizonte, uma das referências que nós temos, só atende mulheres que tenham sido vítimas de violência na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, vejam a dificuldade também que a casa-abrigo... E Montes Claros também está assim, doutora. Em Montes Claros, ela é uma política intermediária. A casa-abrigo, ela tem que andar em conjunto com a eficácia criminais, com a eficácia das políticas cíveis, com outras políticas que possam, inclusive, reinserir a mulher no mercado de trabalho, com as questões judiciais cíveis que eu disse aqui, de se conseguir divisão de bens, pensão alimentícia. A casa-abrigo é importante, mas vejam que ela é apenas uma das políticas. E que Sim. sozinha também não é solução. Nós precisamos da união de todas essas também ela é temporária, né, doutora? É sempre
temporária. Por isso eu disse, a casa-abrigo sozinha, ela não é a solução. Por quê? Porque a mulher fica na casa-abrigo 3 meses, 6 meses no máximo, vamos dizer, mas quando ela sai daquele local, ela precisa que as suas questões sejam de punição do agressor, questões cíveis, que houve requerimento judicial, como estabelecimento de uma pensão alimentícia, seja reinserção no mercado de trabalho, escola para as crianças, local para morar. Quando ela sai do abrigo, ela precisa que todas essas questões estejam resolvidas. Porque senão também ela vai sair de uma política assistencialista e vai ser jogada na rua. E vai para onde? Vai fazer o quê? Todas junto. Então, é sim necessária uma casa para acolhimento de mulheres em situação de violência, com seus filhos, do modo como for necessário, caso a caso, né? Porque cada caso é um caso. Existem situações que ela precisa sair e levar os filhos. Às vezes a gente tem situações de abrigo que não aceitam filhos. Como que a gente vai sair com essa mulher e ela vai deixar as crianças com o agressor? Então, todas as situações precisam ser avaliadas. Mas ela é, sim, importante, só que só funciona aliada a outras políticas públicas que sejam também eficazes. Não é? É por isso que eu falo assim, não é tão simples pegar a mulher e colocar em um abrigo. Primeiro porque a gente tem essa dificuldade de ter o abrigo, né? Porque normalmente eles pegam só regionalmente, e depois essa complexidade toda que a doutora expôs para nós. A Elisandra falou aqui do CREAS. O CREAS é um super parceiro, CREAS regional aqui do Alto Jequitinhonha. Estou vendo com a Elisandra também de fazermos uma live com as meninas do CREAS, explicar o funcionamento. E, doutora, qual recado a senhora quer deixar nesse momento de pandemia, nesse momento de aumento de violência? Qual recado a senhora quer deixar aqui? A doutora Kília saiu, gente. Peraí, deixa ela voltar aqui. Gente, só vamos aguardar um pouquinho a doutora voltar. Ela deve ter caído. Elisandra, a equipe de vocês é show, viu? E é isso, gente, assim, é um pouquinho do nosso trabalho que a gente desenvolve aqui na região, das lutas que nós temos. Vamos estar fazendo uma série de lives agora, abordando vários temas. Esperamos ter todas. Vamos guardar a doutora Kília aqui voltar. Será que a internet dela caiu? Eu vou aproveitar, vou deixar aqui de novo o telefone da delegacia. 3531-6650. Colocar as páginas da rede à disposição. Dúvidas, perguntas, como ajudar uma mulher a enxergar que ela está em uma situação de violência, pode nos procurar. A gente acompanha essas mulheres. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para trás. Tem um projeto também aqui no município das oficinas com os agressores e que virou lei também, está na legislação da Maria da Penha. Eu vi aqui um comentário que precisa ser falado, não precisa ser não precisa ser velado. Ele tem a rede, ela surgiu exatamente para falar e dar voz a todas essas mulheres que sempre foram silenciadas aqui na nossa região. A doutora Kília voltou.
As oficinas, elas ainda não Oi, começaram, viu? gente. Ei, doutora, Peço desculpas, Ellen, a internet deve estar a ruim. Eu internet em caí, já Diamantina estamos de volta. é complicado. Eu estava comentando aqui, porque a Raquel comentou das oficinas com homens, que o Sim, judiciário que não tem aqui com serão o Ministério oficinas, Público. né? Em E que, verdade, em verdade, é um projeto do judiciário que vai ser obrigatório para homens a quem foi imposta a medida protetiva. isso. E que ainda também não tiveram início, acredito muito que por causa desse período de pandemia, eles têm um processo todo de, né, Sim, para a questão preparação. formal já estava praticamente resolvida, porque Sim, como não é, está sendo possível realizar aglomeração, o é. procedimento está suspenso, mas ele já está definido que isso vai acontecer. Doutora, qual mensagem a senhora quer deixar? E desse tempo que aumenta a pandemia, né? Eu vi um comentário aqui também falando da questão que tem que ser falado, né? Não pode ser um assunto velado. A própria rede surgiu em uma revolta que nós tivemos, né? Dos 3 feminicídios que tivemos aqui na região. Então hoje nós procuramos, né? A doutora Kira é sempre muito parceira. A rede, nós atuamos nos 25 municípios. E a doutora, mesmo não sendo responsável, né, pela delegacia naquele município, ela sempre viaja com a gente, nós sempre estamos fazendo debates, tentando mudar a realidade dessas mulheres. Então, assim, a rede veio para dar voz a todas essas mulheres. Qual mensagem a senhora quer deixar aqui? Oi. Olha, eu quero dizer que essa, né, ainda é a primeira das lives que vamos fazer. Amanhã estarei Sim, no Face da Gilmara Paixão falando de um tema importantíssimo, que é o do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente chama atenção para isso no mês de maio. Na quinta-feira estarei com a Ellen e a professora Maria, super orgulho de dividir uma mesa virtual com ela, que é parceira fantástica. Convido todos vocês também, né, para esses os 3 momentos. E o que eu gostaria de dizer é que o que acontece com uma mulher que é vítima de violência doméstica, eu digo isso para todas as mulheres com quem tenho o privilégio de conversar pessoalmente após um episódio de violência. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Todas nós estamos sujeitas a episódios que digam respeito à misoginia, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho. Então, por conta disso, nós precisamos reunir forças e lutar juntas. Seja qual for a situação, num primeiro episódio de violência, pro parceira, procura a instituição com a qual você tem ou julgue ter um vínculo de confiança, porque felizmente aqui, através da rede, se você procurar o CREAS, seja municipal ou regional, se procurar a instituição de saúde, vai nós. E chegando, tenha certeza que todas as providências que puderem ser tomadas, serão tomadas do eficaz e no momento mais rápido possível. Eu quero dizer o que eu digo sempre, a delegacia e a Polícia Civil estão à disposição de todas. A gente diz que nunca esperamos nos encontrar num momento de necessidade, mas se isso acontecer, que você tenha confiança no nosso trabalho e nos procure para atendê-los. Vou deixar aqui então que vamos postar novamente os contatos da delegacia, né? Vamos postar também a diferença do 190, 180, Delegacia da Mulher. Isso. E E vamos postar as colocar próximas lives. aqui a lei que a doutora comentou. A gente vai estar disponibilizando. Eu vou deixar no link da bio do Instagram e vou deixar também no Facebook. Né? Isso, Raquel, não são oficinas, são rodas de conversas com homens agressores, né? Você comentou oficinas, eu acabei replicando, mas na verdade são rodas de conversas com isso. A partir de amanhã, a Gilmara vai fazer
no Facebook dela uma série de lives, né, abordando a questão da exploração infantil, adolescente, criança. A doutora Kíria vai estar lá amanhã, na quarta vai ter a Magda, na quinta a doutora Juliana e na sexta a Elisandra. A nossa próxima live da rede é na quarta-feira, como a doutora Kíria comentou, e vamos estar agendando mais temas também. Se vocês tiverem temas que acham interessante a gente abordar, dúvidas, podem mandar para nós, né, doutora? Que a gente vai estar aí fazendo Vai ser um prazer. E vamos estar todas juntas. Só quero agradecer a todas que tiveram aí presente, a todos, né, que interagiram com a gente, e dizer um até breve, né, doutora? Até Obrigada, breve. Kíria, obrigada pela presença, viu, querida? Tá bom. Nos Até breve, a vemos gente se encontrar nos quarta-feira e eventos, amanhã né, aguardo doutora? vocês. Isso. Aguardo vocês no Face de Gilmar amanhã, gente. Boa Gente, noite. um abraço, boa noite.